Muito boa tarde, galerinha. Estamos entrando aqui no Instagram do Instituto Trilhas para mais uma live. Hoje a gente dá início a uma série de lives intitulada Na Live do Trilhas, onde semanalmente a gente vai conversar com alguém, um convidado muito especial, para falar um pouco sobre personalidades e acontecimentos da história e da cultura de Senador Pompeu, que marcaram a história e a cultura de Senador Pompeu e que ainda hoje marcam, né? Que fazem com que nós nos reconheçamos como cidade, como município de Senador Pompeu, e que torna esse município tão importante, ainda tão importante para todo o estado do Ceará, por conta de toda a sua história, de toda a sua cultura, de todos os acontecimentos que ocorreram no decorrer de mais de 100 anos de história. Isso enquanto município, mas a gente também tem uma importante contribuição antes mesmo, quando ainda era vila, quando ainda pertencia a outros municípios. Hoje a gente dá início à nossa conversa com a participação mais especial do Dr. Valdeci Alves, diretamente de Fortaleza. A gente vai conversar um pouco sobre o grande escritor Moreira Campos, que hoje, dia 6 de maio, a gente comemora, celebra aí mais um ano da sua morte, né? Ele que nasceu em 6 de janeiro de 1914 e morreu no dia 6 de maio de 1994. A gente todo ano realiza a Feira Literária de Senador Pompeu. Esse ano, infelizmente, em razão da pandemia, não foi possível, né? Geralmente a feira acontece na primeira semana de maio, exatamente em razão do aniversário de morte do Moreira Campos. Esse ano a gente já vinha pensando em colocar para o final de maio. Agora, com a pandemia, infelizmente, a gente tá planejando ainda se vai remanejar para o segundo semestre ou se vai deixar apenas para 2021. Ainda estamos analisando isso, tá? Desde já gostaria de pedir desculpas prévias por eventuais intervenções externas, porque a gente tem duas cachorrinhas em casa e elas se manifestam, além de algumas outras participações. Deixa eu mandar aqui um abraço para professora Lígia Gardênia, doutora Lígia Gardênia também, minha advogada, uma das. A Ilde Siqueira tá com a gente lá em Quixeramobim. Hoje tem, inclusive, às 18 tem conversa com o querido amigo Aterlane Martins, né, no Instagram da Casa de Saberes, né? O Ailton faz parte aí da equipe da Casa de Saberes. Lembrei agora que às 18 tem live lá no @Casa de Saberes. A doutora Mara Paula também acabou de chegar, a Bia tá com a gente, o Babu tá chegando. Enfim, deixa eu chamar logo aqui o Dr. Valdeci para estar com a gente. Ele já tá. Pronto, chegou. Boa tarde, Ismael. Prazer imenso estar aqui com você. Prazer imenso estar com o seu público. Boa tarde aí a todo o público do Instagram. Um prazer estar aqui e falando, Ismael, desse nosso conterrâneo maravilhoso, da sua obra, do homem Moreira Campos e sua arte literária. Boa tarde, Fernando Martins, se estiver assistindo. Meu amigo, gente boa, ativista de primeira. Então, estamos aqui às ordens, Mael. Vamos para essa conversa maravilhosa. Aqui é uma conversa de compadre, né? Como se eu estivesse na conversa. Como o Saraiva disse no programa na rádio, quando a gente estava, ano passado, estava com o programa na rádio, o primeiro programa ele disse: isso aqui é uma conversa de calçada, tá todo mundo em casa, então flui da melhor forma possível, bem natural. Então seja bem-vindo ao Instagram do Instituto Trilhas, né? Eu tô fazendo essa acolhida no Instagram, mas você já é de casa e não é de hoje. A gente está com 5 anos aí de história do Instituto, mas na verdade o Instituto nasce já com a parceria lá em 2015, né, naquele grande movimento do famoso puxadinho. E aí a gente já nasce contando com seu apoio. Enfim, seja de casa, seja sempre super bem-vindo ao Instituto Trilhas. E agradecer por ter aceito o nosso convite para iniciarmos essa série que iniciamos hoje na live do Trilhas,
conversando sobre personalidades e acontecimentos da história de Senador Pompeu. Foi não. Muito obrigado, Ismael. Eu que agradeço a oportunidade. É muito importante esse tipo de evento cultural voltado para a cidadania, para o debate profundo, onde a gente também vai ter a oportunidade não só de falar de Moreira Campos, como da sua obra, como também da importância da literatura para a gente compreender a realidade, Ismael, e até compreender o Brasil atual, porque alguns contos do Moreira Campos têm tudo a ver com o Brasil de hoje, porque a literatura, a exemplo da filosofia, ela cria, ela interpreta a realidade, é diferente da filosofia. É diferente da história, é pela arte, é pela imaginação, é pela criação, né? Mas, quando você, por exemplo, vê a filosofia de Deleuze, né, que diz que filosofar é criar, né? Filosofar é criar conceitos. A literatura é criação, a arte é criação. E aí você vê uma proximidade muito grande entre a arte, a filosofia e a realidade. Tudo isso está em função da realidade. Então, nós vamos, com certeza, nesta conversa, não apenas falar da obra em si, metafisicamente, mas da relação dela com o presente, com a nossa identidade cultural e com a nossa história. Ismael, fica à vontade para suas perguntas, viu? Hoje a gente está, são 6 de maio, né? Hoje a gente comemora o aniversário de morte do Moreira Campos. É ele que vai nascer em 6 de janeiro de 1914. Inclusive, foi uma primeira data que a gente pensou para a feira literária, mas a primeira semana de janeiro nunca é muito boa para esse tipo de evento. Jogamos para maio, onde 6 de maio de 1994 ele chega a falecer. E aí ele é filho de Senador Pompeu, para quem não sabe, assim como quem também está chegando que não conhece, o Valdeci é filho de Senador Pompeu, está falando com a gente diretamente de Fortaleza. Então, de um primeiro momento, eu pedi mesmo só para a gente fazer essa apresentação de quem é Moreira Campos na perspectiva da biografia histórica, né? Do nascimento, dessa relação inicial com o Senador Pompeu, né? A coisa da família que vem de fora, se instala em Senador Pompeu, enfim, mais essa parte histórica de apresentação. Pois é. Moreira Campos, ele nasceu em Senador Pompeu, numa casa em frente à estação ferroviária. Metade da casa ainda está preservada, era uma casa muito grande, Ismael, ali vizinha ao Aurenizo. Quem estiver na calçada da estação ferroviária, naquela parte que dá para aquele pátio do meio da estação, se olhar de frente, vê a casa. É uma casa que tem no alto até ainda umas esculturas de ostras de peças marítimas. A casa era enorme, era da Refesa, que era a antiga RVC, na época era RVC, Rede de Viação Cearense. Depois virou Refesa, e hoje, pela irresponsabilidade do nosso governo, não é nada. É crescendo mato e deixar a linha férrea que saía daqui da estação São Felipe de Fortaleza e até o Crato, né, atravessando o Ceará de norte a sul, está aí abandonado. Não se justifica um abandono desse. Moreira Campos foi um presente da linha férrea. Né? O pai dele trabalhava na antiga RVC, Rede de Viação Cearense, e como funcionário do governo, da RVC e depois da Refesa, morava ali com a família, ele nasceu ali e viveu em Senador Pompeu como nós, até os 10 anos de idade, quando foi para Lavras da Mangabeira. Né? Sem dúvida, dizem os psicólogos, os especialistas, que nós, seres humanos, homens, mulheres, enfim, todos, até os 7 anos é quando nós consolidamos, Ismael, a nossa identidade. A identidade individual, a identidade intelectual, quando o nosso ser, as bases mais importantes do nosso ser, as colunas da nossa estrutura psicológica e identitária estarão consolidadas. Se Moreira Campos saiu de Senador Pompeu com 10 anos, então a parte mais forte do embasamento, do alicerce da personalidade dele, foi forjada aí em Senador Pompeu, com a realidade local, ali aí perto da Igreja Matriz, vendo a Maria Fumaça passar, vendo a Maria Fumaça ser carregada de linha ali na caixa d'água, a água para o vapor, dormindo, né, ouvindo muitas vezes ou acordando com a chamada da missa, dos sinos da igreja, que é algo muito forte para nós. Com certeza, nos começos de inverno, indo ver o rio Guanaburu de barreira a barreira, dormindo ao som dos trovões, acordando com a passarada, na Semana Santa, vendo as procissões, comendo pão cheiroso da padaria na manhã. Esse mundo simbólico de memórias, com certeza, a Moreira Campos levou de Senador Pompeu a palavra da Mangabeira. Mas este homem, que era um gênio, depois veio para Fortaleza,
estudou aqui no Liceu, né? Quando ele faleceu, ele era professor da UFC, da Universidade Federal, era membro da Academia Brasileira de Letras. Seus contos, famosos em todo o Brasil, é considerado o maior contista de todos os tempos da história do Ceará na literatura brasileira e um dos maiores contistas do mundo. Seus contos estão traduzidos para vários idiomas. Muitos dos seus contos, que são pequenas histórias, né? Contos são aquelas histórias que a gente cresceu ouvindo lá no sítio, Ismael. Nos invernos aí, nas calçadas, quando a gente conversava nas calçadas, são os casos, como se chama. Aquilo são pequenos contos, pequenas histórias. E este homem se transformou no mestre do conto, contando pequenas histórias, mas pequenas histórias que capazes de carregar valores universais. E este homem, nascido em Senador Pompeu, claro que teve importância também na vida dele, na formação dele, a vida dele em Lavras da Mangabeira, que é uma cidade maravilhosa, eu conheço. Estive lá, já morei uma época perto de Lavras, como também foi fundamental a convivência de Moreira Campos aqui no Liceu, o Liceu que era escola pública de qualidade. Quando a gente hoje luta por uma escola pública de qualidade, e a escola tem que ser pública, a educação tem que ser de qualidade, e Moreira Campos é uma prova de que as escolas públicas, com educação de qualidade, olha, onde ele se formou aqui no Liceu, como a maioria dos grandes pensadores e até políticos aqui do estado do Ceará, o Liceu é uma escola pública. O Liceu que voltou a chamar-se Liceu novamente, nós temos um liceu aí em toda a cidade, então isso mostra que a escola pública é o caminho. A escola pública forjou homens como Moreira Campos e tantos outros. Então, Ismael, você vê que a gente vai vendo aqui a história da Refesa tem a ver com Moreira Campos. A história de ouro do algodão tem a ver com a ferrovia. A escola pública tem a ver com Moreira Campos, que é a genialidade dele, porque na obra de Moreira Campos não tem nada de outro planeta, não. O que é que tem na obra de Moreira Campos? É o dia a dia do interior, é o dia a dia do sertão. Né? São os idosos que a gente está acostumado a conviver aí. São os cães que passam e vagam pelas ruas e latem nas madrugadas, capazes de verem coisas quando ninguém vê, como se fosse assim quase uma percepção extrasensorial e paranormal. Então, este homem pegou tudo isso, a nossa cultura, foi capaz de processar sua imaginação e, através da arte, mostrar o folclore, a cultura, o costume, o nosso povo e, Ismael, os valores universais na sua obra. Para mim, Ismael, tem dois contos de Moreira Campos que eu adoro. Dizem que os cães veem coisas, né? É a história do que dizem que os cães veem coisas. Eu não vou contar a história porque eu não tenho tempo de contar, mas basicamente a sinopse seria o seguinte: um monte de gente está numa festa no jardim de uma casa que tem uma piscina. Aí o cão que tem lá começa a latir no meio para a dona da casa, para o povo, lá de desesperadamente ninguém dá atenção. Só depois eles verificam que, ao final do conto, como é o conto de Moreira Campos, que tem uma criança morta no fundo da piscina. A criança morreu e só os cães viram. Só os cães viram. Como é que os cães viram? E ninguém viu naquela direção. Uma festa. Isso já aconteceu com tantas pessoas. Quantas pessoas... Eu sei de pessoas que morreram em piscinas aí na cidade, em piscinas de escolas aqui em Fortaleza, mas os cães que não têm, vamos dizer, a racionalidade que nós temos, que não lê, que não vota fazendo besteira, né? Os cães, eles viram. E foram capazes de colocar a vida daquela criança como prioridade, coisa que não se faz hoje no país, quando você vê governo aqui querendo que a vida esteja a serviço do lucro. Mas os cães não. Olha só o que o Moreira Campos está mostrando, que um cão, um cachorro, que é irracional, que às vezes se joga uma pedra no cão da rua, acha que com essa sarmento não virá nada. Ele foi capaz de valorizar mais a vida do que muitos brasileiros. Hoje, até à frente do governo, não é o caso de muita gente à frente do governo federal, para quem a vida foi crucificada e não vale nada. Os cães veem coisa e, às vezes, os cães, Moreira Campos está dizendo isso, são menos cães do que os cães humanos. Basicamente é isso. E isso remete à cadela baleia de Graciano Ramos em Vidas Secas, que também a obra de Graciano Ramos é uma obra cheia de nordestinidade da nossa cultura, essa riqueza imensa, diversa,
construída com a miscigenação da cultura das três raças que nos formaram, trazendo o que há de melhor. A europeia, com seus costumes, a africana e a do nosso índio, que estava aqui há milhares de anos, como comprova as inscrições que tem no Encantado, lá na Lagoa do Fofu, na Pedra do Letreiro. E então, esse universo psicológico de Moreira Campos e o cão, você vê lá em Graciliano Ramos, no próprio animal, que passa a ser um personagem ao nível dos personagens humanos. E isso é interessante, porque, de outra feita, quando você vê um autor colocar, por exemplo, como dizem que os cães veem coisas, e a gente pode fazer um paralelo com a cadela baleia lá de Graciliano Ramos, que em Vidas Secas, o momento do livro, onde o narrador, onipresente e invisível o tempo todo, mas dá atenção a um personagem de Vida Seca, é a cachorra-baleia. Como se quisesse dizer, olha, muitas vezes os animais hoje são mais humanos do que os homens, que foram mortificados pelo excesso de racionalidade, pelo excesso de consumismo, de coisificação, o excesso da técnica que veio a serviço não do bem-estar das pessoas, mas do lucro. Do lucro. Então, observe que quando se coloca um cão no nível do homem, isso é muito profundo. Porque, na verdade, Ismael, nós estamos no mesmo parque da natureza que o cão, que o leão, que a sucuri, que o pardal, que a lagarta que vira borboleta, que o peixe que sobe nas correntezas, na piracema. Porque nós somos parte da natureza, mas nós sabemos. E o Heidegger já denunciava isso nos anos 20, quando ele dizia que o excesso de técnica tinha desumanizado o homem, tinha coisificado o homem. Então, colocar animais no nosso nível como personagem é uma maneira de dizer nós somos natureza. Nós também somos parte da natureza. Somos mais um ser na natureza, não maior do que os demais seres. Nós não somos maiores do que a rocha que está lá na parede da barragem do Patu. Nós não somos maior que a formiguinha que, nesse instante, leva alimento para o seu formigueiro. Nós não somos superiores ao pássaro que agora voa, recolhendo-se no crepúsculo aí para dormir nos telhados das escolas da cidade. Nós somos natureza, fazemos parte dela. E isso é muito importante. Moreira Campos recupera a natureza nisso. Somos iguais. Nós, os cães, as coisas, somos a mesma coisa no mesmo mundo. É isto. Isso que está presente na filosofia existencial. Você pega o ser e o tempo de Heidegger, o que é o homem na concepção de Heidegger, é mais uma coisa no meio das outras coisas. E graças às outras coisas, na diversidade que elas existem, é que eu posso dizer que eu sou o Valdeci, porque eu não sou esse computador, eu não sou esse livro, eu não sou essa caneta, eu preciso das outras coisas para saber que as outras coisas são as outras coisas, e eu, que não sou as outras coisas, sou outra coisa na natureza, é isso. Onde a gente é mais um ser que não tem hierarquia nenhuma sobre nada, basta dizer que está aqui. Olha a nossa situação hoje, Ismael. Nós fomos à Lua, inventamos a informática, fazemos o transplante até de braço, mas um vírusinho de nada, que só tem uma fita de DNA, só um lado, está botando a gente tudo preso, tudo nós trancado como preso, mostrando o poder da natureza. E sabe por que nós estamos perdendo para o vírus? Com todo o avanço da biologia, que hoje dita, inclusive, o padrão epistemológico do conhecimento. Sabe por que estão perdendo? Porque nós passamos mais tempo investindo em armas de destruição em massa, investindo em quinquilharia para alimentar uma sociedade consumista doentia, do que simplesmente conhecer a natureza e se integrar a ela como parte dela, sem se sentir superior e nem destruí-la. O grande pensador, eu estou viajando pela filosofia para Moreira Campos, demonstrando o quanto o Moreira Campos tem filosofia na obra dele. Eu só estou podendo falar de toda essa gente graças a Moreira Campos, né? Então, nesse caso, eu queria agradecer aqui o pessoal. Estou vendo que tem muita gente assistindo. Que eu mandar um abraço aqui. Eu estou vendo aqui Valdeclides, a Nath está assistindo, a Alciclene também. Muita gente está assistindo. Uma donadora também, né?
agradecer a Mara que está na produção aqui, a Valesquinha que está aqui ajudando na produção, fazendo um making off. Agora, muito obrigado. Muita gente, a vocês todos que estão assistindo, eu não vou dizer nome não, Ismael, que eu vou acabar esquecendo. A gente tem muita gente assistindo, eu vou esquecer vocês todos que estão assistindo. Muito obrigado. Então, Ismael, quando a gente cita tantos pensadores, é mostrando a profundidade existencial, psicológica e filosófica da obra de Moreira Campos, que tem um poder de nos colocar de volta na natureza, como num conto, os cães veem coisas. Outro conto meu, eu não sei se eu estou dentro da linha do programa, Ismael. Se eu não tiver, me cerque aí, porque eu vou embora. Você não, na verdade, não tem um formato definido. Como eu costumo dizer muito para os meninos, a gente não vai definir o formato, porque ou a gente engessa o convidado e a coisa não flui, ou então é limitado demais. Então, deixa rolar e deixa que o convidado vai falando. É tanto que a gente tem toda terça, toda quinta, o Filosofia Dentro de Casa, e aí eu deixo que a pessoa traga as ideias. Se eu tiver que falar, é só fazer boa tarde para começar e boa tarde para terminar. Mas, minha filha, se eu estiver transbordando quando não devo, você me cerque, viu? Não, até porque a própria obra, como você bem coloca, do Moreira, tem essa multiplicidade de possibilidades de diálogos. Né? Ela não é só a literatura, né? Ela vai estar conectada com a existência. Né? Como se trata de contos, de uma produção literária marcada pelo psicológico, mas também sem fugir do regionalismo, então, quer não, ele está aí no dia a dia e dialoga com tudo isso, não só lá da época em que ele produziu, em que esteve vivo, em que esteve atuante, mas até hoje, né? Presente até hoje. Deixa eu só fazer o registro aqui. O Ailton Brasil está com a gente lá em Quixeramobim e está mandando um forte abraço. Ativista, lutador, humanista, luta lá pela recuperação do campo de concentração lá de Quixeramobim, viu? E o Ailton também, juntamente com o Neto, eles têm um trabalho lá de uma integração de Quixeramobim com o pessoal de Canudos. Um forte abraço. Sim. Aí e para o Neto também. Pode continuar? E aí a gente pode continuar. Eu ia fazer só uma questão, que era porque assim, a gente sai a gente está nessa compreensão geral da obra do Moreira Campos, pegando já dessa raiz que é ensinado do Pompeu e dessa coisa do regional, do cotidiano, mas muito me vem porque assim, a primeira obra que a gente vai ter dele é de 49, né, com 35 anos de idade mais ou menos, inclusive foi premiado pelo Instituto Nacional do Livro, né? Então esse período ele já estava na academia ou ainda estava em Lavras? Porque na verdade ele sai para estudar no liceu em Fortaleza e depois fica em Fortaleza ou chega a voltar para Lavras? Não sei. É mais ou menos para a gente compreender em que contexto que se dá o início dessa produção literária. Eu realmente não tenho assim esses detalhes, né? Que do autor assim biograficamente todo esse detalhe. Agora uma coisa é certa, né? De aluno do liceu brilhante, depois ele se torna professor no liceu e acaba na sua carreira de professor indo ser professor na Universidade Federal do Ceará, onde até hoje uma das salas tem o nome dele. Né? E nesse período que ele se... Porque para você entrar na academia, você tem que brilhar primeiro. Muitas vezes, quando um escritor entra numa academia, como a Academia Cearense de Letras, às vezes, na brasileira, é mais fácil, muitas vezes, o escritor dar fama à academia do que o contrário. É contrário, não precisa, vamos dizer assim. Né? Então, eu acredito, mas que ele só veio entrar na academia quando realmente já era uma unanimidade, tinha ganho o prêmio, tinha tido a obra traduzida e já era um intelectual respeitadíssimo e fundador até de movimentos literários, porque ele também fundou um grupo aqui chamado Clã, ele teve movimento literário, ele foi um ativista com grandes escritores, ele conviveu com grandes escritores do período dele, com quem fundou o Clã, e ele está na constelação dos escritores cearenses. Olha, tem uma constelação de peso entre os maiores. O Ceará, no Brasil, que se diga, é um dos estados que mais tem contribuído com grandes escritores. Eu diria que o estado do Ceará, para o Brasil, em termos de presentear o país com literatos, com grandes escritores, o Ceará está para o Brasil como a Rússia está para a literatura universal, de presentear o mundo com grandes escritores. Porque você pega o Ceará, você é o Ceará de Rodolfo Teófilo, do livro A Fome,
É o Ceará de José de Alencar, que através de Iracema, ele cria o mito da América, da miscigenação, né? É o Ceará de Franklin Távora, com seu naturalismo. É o Ceará de Raquel de Queiroz, que no livro 15, narrando a questão da seca, uma família de Chico Bento, que sai de Quixadá para o campo de concentração daqui do Matadouro, aqui no final da Bezerra de Menezes, imortaliza a seca de 15, o campo de concentração do Matadouro, e, por isso, é a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. O Ceará de Domingos Olímpio, que Luzia Homem, o Ceará de Patativa do Assaré, que foi estudado até por Sorbonne, considerado o maior poeta popular do mundo. Então, nós estamos falando do Ceará que produz grandes artistas, e isso não é por acaso, não. Por que é que um estado como o Ceará, tão simples, pequeno, humilde e pobre, produz grandes escritores? Porque aqui, nessa realidade nossa, essa mistura de extrema riqueza de alguns, com extrema miséria dos muitos, a opressão também com a luta pela liberdade. A resistência do Ceará em ser colonizado foi o último estado do Nordeste a ser colonizado. Tudo isso forjou um povo que foi o primeiro povo a libertar os escravos, por isso que é chamado de Terra da Luz, a primeira cidade foi Redenção, o primeiro estado foi o Ceará. Então, esse caldeirão de fenômenos antropológicos, históricos, sociológicos, forjou um povo que tem uma cultura muito forte e que, por conta disso, é obrigado a tentar compreender a vida e é um povo filósofo. Sim. Não é à toa que, você tem ideia, o maior filósofo do Brasil, até hoje considerado, é Farias Brito. E nascido aqui, São Benedito, Farias Brito. E você pega o Ceará, é o Ceará de quem? De Antônio Conselheiro, líder de Canudos. Será de Padre Biapina, de Padre Cícero, ou do messianismo, que é uma forma poderosa de resistência política, e você tem um caldeirão de Santa Cruz do Deserto, no Crato. Então, né, eu estou citando tudo isso para mostrar que nesse caldeirão saem homens como Moreira Campos, que são capazes de compreender toda essa fenomenologia social. Uns transformam em filosofia, como Farias Brito. Outros transformam em poesia popular, como Patativa do Assaré. E outros, como Moreira Campos, que domina a linguagem popular e é erudita, se torna um gênio do conto, que é colocado, o Moreira Campos, pelos críticos, Ismael, ele é colocado na linha do Anton Chekhov, que é um russo, um homem que ficou famoso da Rússia, de escrever contos e peças de teatro, onde o forte é falar pouco. Onde fala mais pelo silêncio, propositalmente, dentro do texto. E Moreira Campos tem essa característica. Por isso que era comparado a Chekhov. Porque, no meio do texto, propositalmente, eles conseguem falar com o tecido do discurso escrito, mas eles conseguem deixar ausências que o leitor percebe que está faltando alguma coisa ali, mas é proposital, porque o escritor quer que o leitor participe da obra, criando, preenchendo aqueles espaços. Eu arriscaria, eu estou só imaginando, não é proibido nem crime imaginar. Ainda bem que eu fiz dentro daqui para me mandar eu parar de imaginar. Manda eu calar a boca, senão ia mandar para de imaginar, que é perigoso imaginar, viu, Ismael? Imaginar é perigoso. Porque é tipo de verdade. Um conto ou um texto de Moreira Campos como a renda de Biuro, onde a parte tecida é a moldura do espaço que é fundamental na renda para completá-la. O espaço que é o vazio, a renda sem o vazio e sem as bordas não teria aquela beleza que faz da nossa renda a mais famosa do Brasil. Eu diria que é um texto como a nossa renda de Biuro. É artesanal, meticuloso, esteticamente perfeito, onde o que há, que é tocável, que o tato pode tocar, que é a parte física, é fundamental. Mas o espaço também que tem, fala, e fala tanto quanto o texto. É mais ou menos isso que está na obra do Chekhov, que é aquele texto curto, aquele texto econômico, mas que, se não tem texto, fala. E se tem, fala mais ainda. Coisa de gênio. O Moreira Campos também é colocado, ele é comparado com Edgar Allan Poe.
um grande escritor americano que criou o romance policial e que criou um estilo de terror genial. Eu já li a obra do Edgar Allan Poe e a poesia também do Edgar Allan Poe, que tem uma maneira elegante de narrar. A obra, ler um livro de contos de Edgar Allan Poe é como você contemplar no museu um mundo de joias antigas, bem feitas por grandes ourives do passado, e cada conto é uma joia com um detalhe que nos fascina. Há uma elegância no texto, ao costurar o texto, ao tecer as palavras para a montagem das frases do discurso, que parece uma joia, que parece o tecido do crepúsculo aqui no Nordeste, que é lindo e é surreal. E está na nossa alma e estava na alma de Moreira Campos. Moreira Campos tem essa elegância, uma elegância que lembra o surrealismo, por exemplo, daquelas modelos desfilando. Vamos pensar uma Gisele Bündchen desfilando num belo vestido, bem iluminada, um dos maiores costureiros do mundo, onde a costura é arte. Aquela elegância da alta costura, aquela elegância do ourives, está lá no texto. E as surpresas, Edgar Allan Poe, ele vai contando uma história e o final é tão surpreendente que coloca o eleitor em choque. Assim também é Moreira Campos. No conto dele, O Preso, né, que eu falava que é um dos meus contos prediletos, ele traz, Ismael, para a nossa realidade, a denúncia da exclusão social, né? E de como os oprimidos, muitas vezes, em vez de lutar contra a opressão e se unir contra a opressão, às vezes se acovardam e passam para o lado do opressor, aumentando e mantendo viva a opressão. A Simone de Beauvoir tem uma frase que diz que o opressor não teria tanto êxito se entre os oprimidos não houvesse traidores. Então, veja, em síntese, o que é o conto preso? Olha a riqueza sociológica e o protesto social nessa obra, que eu considero o maior conto dele e já virou até filme. Numa cidade de interior, imaginando o senador Pompeu, num dia qualquer, em frente à estação ferroviária. Olha a estação aí, na vida de Moreira Campos, como está na nossa vida de senador Pompeu. Você vê que o trem não circula mais aí, mas ninguém mexe na linha, a linha está aí no meio. É como se todo mundo tivesse a certeza que o trem vai voltar. E vai. E vai, e vai. Está aí atrás da nordestina, e vai. Né? Então, veja só, nossa identidade está ligada a isso. Pois bem, está ali o pessoal jogando ali na calçada, aí de repente a polícia está levando um preso, um senhor pobre preso, e esse pobre preso pede socorro às pessoas que estão jogando na calçada. Olha, me solte aqui, que estão me levando preso, eu nunca fui preso. Se eu for preso, eu não vou ter paciência de ser preso. Aí o pessoal diz para o policial, solta o homem aí. O que foi? Não, ele deu aqui uma paulada, os meninos estavam dizendo apelido com ele, destratando o idoso, desrespeitando o idoso, como é comum também, desrespeitar o idoso, né? Tem que respeitar o idoso, que é prioridade constitucional, mas não respeito, né? E dizendo apelido com ele, e ele feriu o menino, jogando um pau na cabeça do menino e formou um galo. Aí um dos jogadores de baralho diz assim, foi só um menino, solta o homem. Aí o policial diz, o menino é filho do juiz. O menino é filho do juiz. Epa, do juiz. Aí a coisa muda. Se é filho do juiz, olha, o juiz ele é pago para aplicar a lei ao fato concreto e fazer justiça. Se um juiz tem um filho que não respeita os idosos, é porque esse juiz não educou nem os de casa. Como é que ele vai sentenciar que preste? Não educou nem os filhos dele, mas estava lá o filho dele no meio da rua, destratando um idoso e mais ainda. Em vez de pegar o menino e dar um carão e levar para o pai dele, botar de castigo, nem que seja de leve, porque tem que ter uma punição assim. Não, quem tem que punir é o idoso, que no ato de defesa não era para fazer com o filho do juiz. Aí, por ser filho do juiz, os policiais não têm coragem de soltar o homem, com medo do juiz, porque era filho do juiz. Então, o cargo do juiz, Moreira Campos está questionando, ao narrar um conto desse.
Quer dizer, então, que o cargo do juiz fundamenta que o próprio filho dele viole a lei, porque quando diz apelido com o idoso, violou a lei, destratou o idoso, praticou dano moral contra o idoso, atacou a individualidade, injuriou, que é crime, mas o que você vê é que, no caso aí, a autoridade, ela é usada não para fazer prevalecer sequer a legalidade, é para prevalecer o poder do pai. É o status social. Isso é um problema que Moreira Campos está denunciando nesse país, que acontece até hoje, que não deixa de ser um patrimonialismo da força pública. Pelo contrário, nós também isso hoje. Quando um presidente da República, como o nosso atual presidente, interfere na Polícia Federal, que tem para proteger os próprios filhos, qual é a diferença de se proteger um filho do juiz e um presidente que quer proteger seus filhos porque é presidente? Porque eu sou presidente e porque é filho do juiz, pode violar a lei e o Estado de Direito. Isso está aí hoje, está atual. Sim. Atual. Quer dizer que o Estado Democrático de Direito, que é a prevalência do positivismo da lei, não prevalece se a pessoa que for ser investigada é uma autoridade. Então, justifica usar a autoridade que a lei conferiu a alguém para esse alguém violar a própria lei que cria autoridade. Esse problema está denunciado no preso. E pior, esse preso, uma vez na cadeia, como esse homem nunca foi preso na vida, e não cometeu nenhum crime, à noite, quando anoitece, o jumento que ele tinha trazido para a cidade com as coisinhas dele, ele pede a um menino que vai passando para entregar o cabresto para ele pela janela da cadeia. Aí ele pega o cabresto e se enforca, aí amanhece morto. Porque ele dizia que não tinha paciência de ser preso. Se matou dentro da cadeia. Por quê? Porque a sociedade em que ele estava, na visão dele, ele que nunca praticou um crime, que se defendeu de ser provocado, e mesmo se defendendo, não causou nenhum mal sério, e ainda assim, ela se defendendo de ser injuriado, ele é que foi preso. E não se sentindo excluído dessa sociedade, de uma sociedade que pune quem é inocente, porque culpado não é quem praticou o crime, culpado é quem é pobre. Se você for pobre, se você for negro, você é culpado. Os 60 mil homicídios que tem por ano no Brasil, a maioria são pretos, pobres, pardos, mestiços como nós e da periferia. Então, o crime é ser pobre. O crime é ser pobre. Se for rico, a verdade, aí Foucault está certo. Foucault dizia uma coisa que se você não observar com atenção, você fica revoltado, mas depois você vê que Foucault não. Sabe o que Foucault disse? Foucault disse assim: quem é o dono da verdade? O que é a verdade? A verdade é o que o poder diz que é verdade. O poder é que diz o que é verdade. Então, qual é a verdade hoje no Brasil? O Moro, enquanto condenava o Lula, que é de origem humilde aqui do Nordeste, operário, ele era um herói da moral e combatia a corrupção. Na hora que ele denunciar a corrupção do atual governo, aí ele agora é que é mentiroso. Então você vê que há uma relativização do que é crime. O crime é ser pobre. O crime é não ser autoridade. Porque a autoridade e o poder econômico têm mais poder do que a lei. Então você não tem mais o Estado democrático de direito. Me desculpe se eu estou misturando muitas coisas, mas porque tem que misturar mesmo. A literatura do Moreira Campos é atual. Eu não vou falar só do passado, é atualíssima. E se a gente, usando a imaginação, já que você me deixou livre para pensar, eu estava hoje de manhã, Ismael, e parabéns ao Instituto Trilha pela iniciativa maravilhosa. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é formação. Isso aqui, na verdade, é um debate voltado para a cidadania. Um forte abraço. Estou vendo que tem muita gente aqui. O Caian está aqui. Estou vendo aqui o Cactus Flower, páginas que participam. O Glauber Matos, um forte abraço. O Ório também está aí em linha. Fried, um abração. Olha, eu não vou falar tanto aqui não, porque a gente mais. Ismael, nós somos do sucesso. Nós somos pop, Ismael. Ismael, nós somos pop. Pois bem. Aí voltando aqui, Ismael. Pode falar. Tô dizendo, a gente ainda tá na linha de fogo desse povo que tá lá. É verdade. Aí, se você aprofundar mais a imaginação, eu estava vendo hoje, né, uma matéria sobre aquele ator da Globo que se suicidou, dizendo que não dá mais, a sociedade fracassou. A conclusão dele é a mesma do preso. A conclusão
do ator da Globo que suicidou, um ator famoso, um homem O famoso. Flávio Migliatti. Exatamente. A conclusão dele, e preso em casa agora pela quarentena, e decepcionado com a realidade política do Brasil, todos nós estamos, social, todo esse desastre, né? Qual a diferença da conclusão dele comparado com a do preso de Moreira Campos, que diz, olha, não dá. Claro que nós defendemos que essa guerra precisa de nós somos soldados dessa guerra. Alguns, todo mundo sabe que numa guerra, uns ficam para trás, outros desistem. Eu prefiro ir até o fim, e se tiver que, e vamos morrer todos, eu prefiro morrer lutando. Respeito, aí nós temos que respeitar a individualidade de cada um, cada pessoa é um universo de sentimentos e de valores. Eu, particularmente, estou com uma maioria que prefere ser um soldado dessa luta, dentro da microfísica do poder, da macrofísica do poder, em todos os níveis, e morrer lutando. Assim. Respeito os que desertam, os que ficam, os que desistem. Mas a maioria, nós sabemos disso, nós vamos adiante. Nós vamos adiante, porque temos essa responsabilidade histórica. E Moreira Campos está aí. Eu estou, Ismael, indo por esse caminho, porque você está me dando liberdade, para o tempo todo falando da obra literária, da importância que ela tem de existencial. É uma obra existencialista, por isso que eu pude citar o Heidegger. Né? Podemos citar, dentro do existencialismo, o Jean-Paul Sartre, porque na hora que o preso escolhe o caminho dele, a gente escolhe na luta. São caminhos que se escolhem, são escolhas que se fazem dentro da vida da sociedade. Mas Moreira Campos mostra que a realidade que acontece a nível de Brasil, a nível de Estados Unidos, com os Estados Unidos discriminando os imigrantes que vêm para lá, na Europa, que nós vimos crianças morrer na praia, na Síria, os refugiados da Síria, a questão Israel-Palestina está aí. Então, olha como Moreira Campos, a partir dos valores do nosso interior, ele é tão interiorano, tão cearense, tão nordestino e tão universal, que nos permite dialogar com todo esse universo que eu estou tentando dialogar. Eu espero que eu não me espalhe demais e perca o foco, que é o quê? A universalidade da obra dele, a trazer de volta a natureza e colocar o homem no seu lugar. Nós não somos mais do que os cães que veem coisas, nem mais do que a borboleta, nem mais do que a coruja, nem do que o pardal. Nós estamos fazendo parte de todo esse mundo. A água que circula no seu corpo, no meu, essa água já passou por tantos oceanos. Essa água já passou por tantos rios, Manabuiú, Rio Sena, Rio Nilo, os rios das grandes civilizações. Essa água que há milhões de anos flui pelos corpos, 75% da gente é água. É essa natureza que ele traz de volta quando nivela todas. Tudo é parte da natureza. E nos traz de volta para o cotidiano, para olharmos para nós mesmos. Né? Coisa que essa quarentena nos colocando em casa, a gente está começando a valorizar mais o outro, tem saudade do outro, de abraçar o outro, de conversar, de ouvir, de ser ouvido. A gente vê que a televisão é incapaz de substituir a outra pessoa, o amigo, a amiga, o parente, o vizinho, o colega de classe, o colega de academia. Valorizar mais a fraternidade, a convivência, o outro, porque eu só sei que eu sou eu, porque eu não sou o outro. Eu preciso do outro até para saber que eu sou eu, porque eu só sou eu, porque eu não sou o outro. Isso está perdido. Então, nós temos que, a partir dessa obra de Moreira Campos, eu digo, leiam. Leiam porque vocês estão vendo aqui que é fácil pegar a obra dele, que é tão existencial, e quando todos nós hoje, eu tenho visto aqui até com preocupação, psicólogos fazendo live, porque há pessoas que estão desesperadas, Ismael, com medo demais, porque começaram a pensar, e muita gente não está acostumada a pensar não, Ismael. Só vê televisão, a caverna de Platão, acredita que o mundo é o que a novela mostra, tudo está ali, basta ter isso, ter aquilo, da moda. Aí as pessoas agora dentro de casa estão tendo que usar o cérebro e não estão muito acostumados, não. E aquele momento que você vê-se diante de si mesmo, exercício da liberdade. E liberdade tem duas faces. A liberdade numa face e a responsabilidade na outra. Aí o sujeito tem, né? Quando vê que vai fazer escolha, como dizia Jean Paul Sartre, né?
Jean Paul Sartre, né? Que, né, a Ranucci, eu estou vendo aqui a Ranucci, Flavinho, um abraço para vocês. Que os grandes pensadores existenciais dizem? Quando a gente se vê diante de nós mesmos, né? De nós mesmos, que acontece? A gente entra em crise. A obra de Moreira Campos tem esse poder de nos levar. Ninguém pensa que de Moreira Campos é como beber um café, não. Tem gente que pensa que, ou falar de Moreira Campos, é como tomar um café, toma ali um café, coma ali um pedaço de carne, pega um pedaço de pão. Não, é coisa séria. É literatura que leva você como ponte para o existencialismo, para a reflexão, para você se compreender, compreender a sua realidade. A obra, por isso que eu não vou ficar contando só as histórias, não, porque literatura não é um produto de consumo e nem coisa para ser consumido e depois jogado de lado para evitar. É coisa para ler e pensar. É coisa para ler e dizer o que é que tem nessa obra que esse escritor fez desse escritor o mais famoso e o mais profundo de todos, né? É o Elícia Abreu que está nos assistindo. Forte abraço para ele, né? Heloísa Abreu, forte abraço para você, viu? É ler e refletir. É ler e digerir o pensamento. Então, o que eu quero dizer é que a obra dele, eu citei aqui duas obras, porque a gente vai ter pouco tempo, mas eu tenho que conectar isso com a realidade. Que tem gente que achava que eu ia chegar aqui contando história, né? Quer contar. Tem uma pessoa aqui que botou zizi. Pode dormir, é um direito seu. Você tem o direito de dormir. Eu aqui e o Ismael, nós estamos falando. Se, por exemplo, a nossa conversa lhe dá sono, durma. Que bom, não precisa nem de calmante. Dorme. Os que estão assistindo, eu vou falar para os que estão assistindo, podem dormir à vontade, é um direito seu. É uma escolha sua. Uns passam a vida lutando. Eu só sei que quem dorme, Shakespeare dizia que dormir é uma maneira de morrer. Faz de história quem está vivo. Quem age, quem sonha e quem pensa. Durma à vontade, né? E, ao mesmo tempo, eu lamento, se você diz que isso aqui é uma cultura de sovaco, lamentável, né? Esse tipo de gente que... Mas faz parte, isso aqui faz parte do mundo, né? Não diz que... não diz que a gente tem que... a caravana passa enquanto os cães ladram, vá dormir, diga o que você quiser. Você tem a liberdade de expressão de dizer isso. Voltemos aqui. Moreira Campos é grande, sua obra é grande, ele conseguiu colocar nossa cultura, nossa realidade, conseguiu ser regional, interiorano e conseguiu ser universal também. Consegue contar nossas histórias que qualquer sertanejo entende. Mas qualquer crítico de literatura, qualquer estudioso de literatura, seja da literatura russa, da literatura inglesa, de Sorbonne na França, vai dizer, olha aqui, olha um homem da estatura de Edgar Allan Poe, olha um homem da estatura de Machado de Assis, olha um trabalho literário que tem a sabedoria de um Dostoiévski, que tem a profundidade existencial que você encontra nas teorias de Sartre, de Heidegger, de Soren Kierkegaard. Então, a gente só vê grandeza. O que eu posso dizer? Leiam Moreira Campos. E leiam aqueles que dizem que a obra dele tem similaridade. Leiam Chekhov, leiam Dostoiévski, leiam Edgar Allan Poe, leiam Graciliano Ramos, leiam Machado de Assis. E a arte, através da beleza, vai lhe conduzir ao grande objetivo da filosofia, do conhecimento e da literatura universal, que é libertar, que é fazer você pensar, compreender-se, compreender a sua realidade e alterá-la para melhor. A gente está chegando aos 10 últimos minutinhos da nossa conversa, Tô. Agradecer esse apanhado todo que foi feito e eu acho que a conversa fluiu bem nessa perspectiva, porque assim como a filosofia, como a literatura e como tudo que a gente faz, tá lá no passado, mas também está muito aqui no presente, né? A gente costuma fazer filosofia, a gente chama de história da filosofia, na verdade, porque o pensamento lá dos pré-socráticos é vivo até hoje. Então a gente está sempre fazendo essa reminiscência, né? Como Platão vai colocar, porque são pensamentos, são reflexões, são histórias que estão muito presentes ainda hoje, como colocado, né? O Moreira Campos ainda hoje está vivo entre nós,
a partir de sua obra e nos conta muito sobre o atual cenário político-cultural que a gente vivencia no país. Nesses últimos 10 minutinhos, eu vou só perguntar sobre como que a gente pode pensar, porque se a gente for analisar, pelo menos a nível de senador europeu, Moreira Campos não é muito trabalhado, né? Pelo menos nas escolas, e aí eu estou falando na condição de professor mesmo, que estive em sala de aula. Eu vim ver Moreira Campos em sala de aula em Juazeiro do Norte, em 2014, mas o senador ainda tem uma certa dificuldade para trabalhar, não só Moreira Campos, né, mas os seus grandes nomes, os seus grandes acontecimentos, né? E aí ele tem uma participação, uma forte influência na UFC, a gente ainda vê muito disso hoje. De que modo o senhor vê isso, né? E já meio que se encaminhando para esse finalzinho, de que forma a gente pode pensar e colocar Moreira Campos hoje no nosso dia a dia, não só em Senador Pompeu, né? Mas em qualquer lugar onde as pessoas que estão nos assistindo se encontram. Por incrível que pareça, mas enquanto eu morei em Senador Pompeu, eu nunca tinha ouvido falar de Moreira Campos como filho de Senador Pompeu. Eu vim saber de Moreira Campos quando eu trabalhava no Banco do Brasil em Palmirim, porque tinha um juiz na cidade, que era meu amigo e lia muito, e esse juiz era parente do Ayrton Monte, que era um escritor aqui em Fortaleza. Aí, como eu escrevi, através desse juiz, eu conheci o Ayrton Monte. Aí o Ayrton Monte falou: Valdeci, você é de onde? Falei: sou de Senador Pompeu. Rapaz, você é conterrâneo do grande Moreira Campos. Aí ele falou do Moreira Campos, que estava vivo na época, me deu o endereço de Moreira Campos, e através do Ayrton Monte, que já morreu, eu fui à casa de Moreira Campos e o conheci. Dei para ele um exemplar do meu segundo romance, O Mariticídio, e Moreira Campos foi tão gentil que ele foi me deixar no Fusca que ele tinha, lá na rodoviária para ir para o interior. Eu tive a honra de ir à casa de Moreira Campos e conhecer, mas eu daí só conheci aqui fora. Eu acho que aí vai para o projeto pedagógico municipal. Pela LDB, o município tem liberdade de colocar temas dentro da grade curricular, vamos dizer assim. É bom botar Moreira Campos. Eu sei que tem o Prêmio Moreira Campos, que foi criado aí. Tem uma escola com o nome de Moreira Campos. Mas a gente precisa, por exemplo, nós temos que a casa onde ele nasceu, aqui em Fortaleza, foi destruída. Movimentos tentaram evitar a destruição, derrubaram. Mas o que sobrou da casa dele aí é só metade. Esta casa aí era para no futuro ser negociada para virar um museu, em frente à estação. E a ideia original é só a metade da casa. Vamos ver se preserva para criar um museu aí na Casa Moreira Campos. Claro que quem mora não vai perder. Se a prefeitura pode comprar, pagar o valor que vale para a pessoa se concordar em vender, comprar outra casa, dá para negociar, para adquirir por um preço justo essa casa. E na escola utilizar isso. E a obra dele ser conhecida. Ter concurso de leitura, né? Um abraço para a Salete, professora daí, que mora aqui em Fortaleza. Salete, forte abraço. Fazer aí um concurso literário anual, Moreira Campos, para os alunos locais, para poder o pessoal exercitar, escrever um conto também, né? E colocar na grade curricular, né? De outra feita, ter seminários abordando a obra dele, fazendo essa conexão com a filosofia, com a compreensão do mundo, com essa atualização, que a literatura de Moreira Campos não é feita para divertir, não é como novelas que induzem ao consumismo, não, nem como Big Brother. É o tipo de literatura que carrega a capacidade de formação humana, de engrandecer o intelecto e o espírito, que leva a pensar. E quando leva a pensar, os que estão acordados fazem história, escrevem a história e são responsáveis pela sua própria vida. Os que têm preguiça de pensar e não têm capacidade de pensar vão dormir, porque pensar cansa. E alguns preferem dormir mesmo, porque dormir é uma forma de se suicidar e morrer e se apagar para o mundo e ser inútil para o mundo. Mas para os que estão acordados e querem ser sujeitos da história, querem ser sujeito ativo, como Hannah Arendt chamava, sujeito da ação, que tenha seminário debatendo a obra de Moreira Campos, como foi aqui esse debate. Nós precisamos de um debate que passou pela literatura, pela história, pela filosofia, e fazendo essa costura entre a questão filosófica, histórica e literária. Que muita gente pensa que literatura é diversão. É também, mas tem esse lado. Tem uma literatura que é uma literatura filosófica. Eu coloco a obra de Moreira Campos como uma literatura filosófica capaz de fazer mudar pessoas e, por isso, mudar o mundo. É isso. A gente está nos nossos 3 últimos minutinhos. Deixa eu aproveitar. Eu bloqueei a Heloísa. Ela estava chata demais.
Um abraço para É, ela. E que um dia ela acorde com a caverna de Platão, né? A ignorância, às vezes, pode ter limite. sim. Faltam 3 minutinhos aqui. Para quem não conhece, essa conversa foi mais para também despertar esse interesse, sobretudo para quem é filho de Senador Pompeu, para quem tem alguma relação com essa cidade, que busque conhecer cada vez mais sobre o Moreira Campos, sobre a sua literatura, e que lugar ela ainda ocupa no nosso cotidiano, né, nessa coisa toda que faz Senador Pompeu ser Senador Pompeu. E aí, trazer só uma curiosidade, o Lucas não me respondeu desde ontem à noite. O Lucas Reis, que é professor, que hoje não está em sala de aula, mas ele fez parte da Companhia Engenheiros da Arte, lá no Engenheiro José Lopes. Uhum. A tia dele ontem, quando viu o flyer de divulgação, ele compartilhou, ela foi aluna de Moreira Campos. Ela Que teve esse maravilha. privilégio de estudar com Moreira Campos. Ela mora nos Paus Brancos, em Xeramobim. E aí o Lucas vai ver em algum momento essa live depois, eu acredito. Vamos deixar aqui só um abraço para tia do Lucas. Um abraço E, para ela. enfim, Um abraço para ela. eu gostaria de ter tido essa oportunidade. Eu também. Eu também. Então a gente tem 2 minutinhos, eu vou deixar para o senhor fazer suas considerações finais. Desde já, super agradecer por aceitar o convite, pela participação e agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora. Ismael, eu que agradeço pela oportunidade. Quando você me convidou, eu me senti lisonjeado, muita responsabilidade falar de Moreira Campos. Não é um escritor qualquer, não é uma obra qualquer, é uma obra monumental. É como olhar a Via Láctea a noite inteira e falar dos astros e dos mistérios cósmicos, vamos dizer assim. É uma coisa linda, tecido de palavras e de discursos. Eu me senti muito sério falar isso. Mas eu queria ao mesmo tempo falar, não só contar, eu não queria contar histórias aqui. Só contar histórias, não. Atualizar, mostrar que é atual, que é pura filosofia e que tem poder de fazer enxergar e transformar o mundo. É uma literatura que tem a força da literatura, por exemplo, do Jean Paul Sartre, de um Machado de Assis, de um Dostoiévski. É a literatura viva, onde as palavras, como diria Nietzsche, têm a força do martelo na canela. Então, eu diria para os que estão nos assistindo, que estão acordados, leiam a obra de Moreira. Traga para o presente. Procure compreender de onde ele tirou aquilo naquele interior aqui do Ceará, e ao mesmo tempo é tão interiorano e tão universal, tão shakespeariano também, tão universal. Então, nesse caso, leiam Moreira Campos e aqueles com quem sua obra se assemelha. Ele nunca copiou ninguém, se assemelha, porque ele é comparado aos maiores do Brasil e do mundo. Aos que dormem, acordem. Porque se o sono se emendar com a morte, aí não existiu. E, Ismael, eu sei que você silenciou aí a pessoa, mas devia ter deixado, porque ela ia mostrar quem é para as pessoas. Quando a gente escreve nas redes sociais, a gente está mostrando quem é. Ela não está dizendo quem você é, quem eu sou. Aí cada pessoa que está nos assistindo já sabe quem você é e quem eu sou. A pessoa vai se mostrar quem é. Ela está mostrando quem ela é. Tomara que leia. Heloísa, leia aí a obra de Moreira Campos também. E a Corte da Caverna de Platão. Um forte abraço. Muito obrigado pela oportunidade, mas a responsabilidade foi muito grande, Ismael. Obrigado. Doutor, obrigadão. Deixa eu abraçar aqui o doutor Valdeir que está com a gente, ficou até o final. Abraço, A Mara Valesca. Faz tempo que eu não vejo Valesca. Abraço. Obrigado a Mara e a Valesca que estão aqui na produção, fazendo um making-off, viu? Mandar um beijão. Eu vou pedir autorização para poder salvar a live, deixar ela aqui para quem pode. Né? A gente tem geralmente de 100 a 150 interações pelos stories no decorrer do dia. E obrigado aqui a Mara, que acompanhou tudo. Para a Paula, viu? Muito agradecido. Obrigado. Pronto. E eu vou salvar, se você me permitir, para postar no canal do YouTube do Instituto. E aí a gente compartilha no Facebook para quem não pôde assistir. Esse diálogo é nosso para o mundo. Pronto. Pois amanhã eu compartilho no... Olha aqui a produção. Olha a produção. Olha aí. Parabéns. Brigadão, meninas. Obrigado. Doutor, obrigado. Forte abraço e a gente se encontra. Até mais.